Orando com o Santo do Dia, dia 4 de outubro, dia de um grande, um gigante, São Francisco de Assis, também em muitos lugares invocado como São Francisco das Chagas. São Francisco nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele, mas com o auxílio divino jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. A vida de São Francisco. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perúdia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Ele foi chamado num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, restaura a minha igreja, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber que o seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado. Levou-o para casa, bateu nele, acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido, e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou a toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai. Tenho que devolvê-las. Em seguida, se despiu e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estais nos céus. A renúncia de São Francisco de Assis. Para reparar a igreja de São Damião,
Francisco pedia esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Damião. Depois ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia do Monte Subácio, cuidado pelos beneditinos. Ali o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. Deus fala e fala muito fortemente e alcança o coração de Francisco, agora mostrando o que Deus realmente quer que ele faça. O trecho do Evangelho da missa daquele dia dizia: ide a pregar, dizendo, o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou as suas sandálias, seu cinturão, e somente ficou com a túnica. E ele, euforicamente, como que tomado por uma unção do céu, ele proclamava: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é assim, é isso que eu desejo. Então ele assume dessa forma o seu ideal de vida na pobreza e para os pobres. Milagres de São Francisco. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou pouco depois com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há de admirar mais o beijo do que o milagre. Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos, que, segundo registram alguns documentos, foram homens de grande santidade, que desde os apóstolos até hoje não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar esta vida distribuíam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Porciúncula ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. A nova ordem religiosa de Francisco. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade.
Aliás, diz que quando o Papa viu aqueles Francisco com seus frades vestidos como mendigos, diz que não os recebeu, rechaçou, e eles voltaram então, e que a partir dali o Papa começou a passar muito mal, muito mal, muito mal, e ele logo percebeu que era por conta daquela situação que ele tinha recusado receber aqueles frades, e ele então mandou a sua guarda que os encontrasse e os trouxesse a ele, e assim foi feito. E por fim eles conseguiram a aprovação, receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles o corte dos cabelos e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. São Francisco de Assis é um exemplo de vida. São Francisco manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância na oração. Vê? Alegria, de onde deriva? Pureza de coração e constância na oração. A santidade de São Francisco lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sasso Rosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que o ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era o que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a ordem segunda dos franciscanos, a das Clarissas. Depois, Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a elas. E assim, tudo começou. A sabedoria divina, de fato, conduz tudo. Certa vez, São Francisco, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupas sobre a neve. Outra vez, no momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que, ante os olhos de Deus, o homem vale pelo que é e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Meu Deus, aqui está o segredo. Detestava o exibicionismo. Uma vez contaram-lhe que um dos irmãos amava tanto o silêncio que até quando ia se confessar fazia-o por sinais. São Francisco respondeu desgostoso: isso não procede do Espírito de Deus, mas sim do demônio. É uma tentação e não um ato de virtude. Francisco tinha o dom da sabedoria. Certa vez um frade lhe pediu permissão para estudar. Francisco respondeu que se o frade repetisse com amor a devoção, a oração, glória ao Pai, se tornaria sábio aos olhos de Deus. Ele mesmo, Francisco, era um grande exemplo da sabedoria dessa maneira adquirida. Ele não estudou, mas sabia mais que os grandes
teólogos, até porque a fé não se aprende pelo intelecto, é uma experiência profunda de encontro e de vivência com o Senhor Jesus. São Francisco de Assis e os animais, a proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida desse santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência como Adão e Eva no jardim do Éden. Os estigmas. 2 anos antes da sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne, em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu, deixando-lhe impresso no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejava assemelhar-se a ele, obteve mais este traço de similitude com o Divino Salvador. Devoção a São Francisco. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa em Rieti. São Francisco de Assis perguntou a verdade e que lhe dissessem se lhe restava apenas umas semanas de vida. Bem-vinda, irmã morte, exclamou o santo. Em seguida, pediu para ser levado à Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali esteve depositado até 2 anos depois da canonização, em 1230. Foi secretamente trasladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois da morte, 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada, portanto, neste dia 4 de outubro. Orando com São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito haveria ainda do que se falar de São Francisco, mas o tempo é curto. Deus te abençoe e te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assista e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo.